Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de literatura. A gente teve um probleminha técnico ontem, mas eu consegui resolver. Então agora a gente vai dar início aos nossos slides e as atividades serão enviadas para aquele formulário online para vocês responderem. E toda a resposta é com base no que está sendo falado e abordado aqui. Não procurem fazer pesquisa de outros documentos, procurem trabalhar em cima do que a gente está colocando aqui no slide. Então vamos aqui para o nosso primeiro slide. A gente vai primeiramente falar sobre a questão do ser humano. Nesse primeiro tema aqui é a introdução à literatura. Então o ser humano sempre gostou de contar histórias. Então eu vou fazer a leitura do texto. Em seguida eu faço um comentário a respeito. Então o ser humano sempre gostou de contar histórias. Com o advento da escrita, tudo que era falado em relação aos acontecimentos passaram, portanto, a ser registrado. Desse modo surgiu a literatura. Um dos meios artísticos mais antigos é a música e a pintura. A literatura é uma parte significativa, ou seja, importante em relação à experiência humana. E por sua vez é um meio necessário para os testes de linguagens, códigos e suas tecnologias, que são as áreas que são trabalhadas no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, contextualizando, é importante entender que antes de existir a escrita, como a gente conhece, seja em qualquer idioma, o ser humano sempre teve a necessidade e sempre gostou de relatar os acontecimentos, os fatos históricos. E às vezes, na maioria das vezes, esses relatos era acompanhado também de um pouco de floreamento, ou seja, de lendas. O fato talvez tenha acontecido, mas o fato sempre era engrandecido um pouco ou diminuído um pouco. E claro, isso passa a se tornar algo interessante também para quem está ouvindo e para quem também conta sobre uma história. Então isso aconteceu desde os tempos antigos. Então quando surge a escrita, esses eventos, esses fatos narrados, passou a ser colocado no papel de uma forma artística, pode-se dizer assim, passando a ser fácil de compreensão para quem tem uma leitura na época, para quem tinha na época uma leitura. Isso foi proliferado em uma escala mais acelerada, chegando para todo mundo. Quem sabia ler tinha acesso a essa leitura. Quem não tinha, alguém passava a ler para alguém e a pessoa escutava. Isso era muito comum no passado, né? Então, o que é de fato literatura? A palavra literatura possui sua origem no latim, literis, que quer dizer letras. Desse modo, a palavra está intimamente ligada com a escrita, portanto, avaliando com maior profundidade, nem todo texto é considerado literário. Como exemplo, não se pode dizer que uma bula de remédio, um manual de instruções ou um dicionário de textos literários. Portanto, qual a origem dessa diferença, que é a literatura e o que não é? A definição segura do significado do que é a literatura sempre esteve em competitividade e foi se modificando ao longo dos anos, podendo se modificar novamente no curso da história humana.
Então a palavra literatura, ela advém do latim. O latim era uma língua falada na Roma antiga, que foi justamente do latim que se originou os idiomas, inclusive o português, né? O português, o francês, o italiano, o inglês. Então a palavra literis, que quer dizer literatura em latim, significa letras. Então nem tudo pode ser considerado literatura, porque a literatura ela tem uma regra que a gente vai ver mais na frente, de forma mais didática, para entender o que é literatura. E ele coloca que a bula de um remédio, por exemplo, que explica para que serve o remédio, não pode ser considerado uma literatura. É uma instrução, mas não é uma literatura. Da mesma forma, um dicionário, um texto de um dicionário, também não pode ser considerado uma literatura. Então, a definição de literatura, a gente vai ver mais na frente. Para tanto, um texto literário, explicando aqui melhor, né? É aquele que vai além da informação comentada, com a maneira como ela é transmitida. Isso significa afirmar que há uma preocupação com os sentidos, com as palavras escolhidas e juntamente com as emoções que são provocadas durante o texto, entre outros. Essa condição abre a literatura para alcançar tantos textos quanto se almeja, com grande liberdade, até mesmo conflitando com aquilo que não seria literatura. Como explicado, é complicado considerar um dicionário tradicional escrito dessa maneira, mas é possível utilizar a forma do dicionário para ir além e fazer literatura. Um livro com definições poéticas de palavras comuns, por exemplo. Por outro lado, se faz necessário ter o cuidado ao classificar os textos como sendo literários ou não, sem antes ter buscado o entendimento do propósito do texto. Pois bem, então vocês perceberam que durante uma escrita ou durante um texto, ele só pode ser considerado uma literatura se ele tiver incluso nessa escrita emoções, sentimentos mais romantizados ou algo que venha a ser mais lendário, que está tudo relacionado à emoção, que provoca sentimentos nas pessoas. E o dicionário, ele não é considerado uma literatura, mas eu posso muito bem pegar uma palavra do dicionário, seja de qualquer dicionário, e a partir daquela palavra, eu utilizar ela como texto e fazer ali um texto criativo, explicando o que acontece, o que aconteceu, criando uma ligação com a realidade, a ficção, e a partir daí eu crio um texto literário. Mas só o dicionário em si, ele não é uma literatura. Ok, pessoal? Dando continuidade. Então vamos ver aqui a questão histórica em relação à literatura. Como abordado anteriormente, o ser humano sempre teve o prazer de contar história. E por esta razão, a história da literatura inclui, sobretudo, a história da civilização em si mesma. Há muitos anos, aproximadamente, há 4.000 anos antes de Cristo, a civilização egípcia e a suméria já possuíam o hábito de escrever seus hinos, rezas, mitos e outros ensinamentos em forma de verso. Estes foram, portanto, os primeiros exemplos de textos literários. A maior parte desses primeiros textos foram registros escritos de histórias que já vinham sendo faladas por meio da oralidade. Um dos maiores clássicos do universo literário
é o épico Odisseia, sendo, no entanto, a recontagem de uma lendária vivência antiga dos gregos. O retorno do herói da guerra de Troia, Ulisses, para sua terra natal, Ítaca. Portanto, é importante enfatizar que toda civilização tem a sua história. E no processo civilizatório das antigas civilizações, incluindo aí no caso a civilização egípcia, a Suméria, então eles incluíam nos seus versos, na sua forma de abordar os acontecimentos, um sentimento, uma visão mais ampla, mais rebuscada do sentimento humano, dando aí uma configuração ao que diz respeito à literatura. Então, esses clássicos literários que foram escritos no passado, hoje é possível, no século XXI, a gente ter acesso àquilo que sobrou na história sobre essas civilizações e sobre esses acontecimentos. Então, isso aconteceu não só na civilização egípcia, mas também na Suméria e também no mundo grego, né? Na antiga Grécia. E um dos clássicos mais conhecidos, que hoje em dia você tanto pode ter acesso ao livro, como também tem os áudios, livros na internet, que quem quiser ter acesso é só ir no YouTube, coloca o nome do livro, você coloca audiolivro, e lá vai ter uma pessoa narrando toda a história do livro. Que esse tipo de audiolivro surgiu justamente para aquelas pessoas que são muito ocupadas, que não tem tanto tempo de fazer uma leitura no livro, e passa a escutar sobre um livro qualquer, uma literatura. Então a Odisseia é considerado um épico muito interessante e lendária sobre a história da Grécia Antiga, inclusive de alguns acontecimentos que inclui a Guerra de Troia, que existe até o filme, a Guerra de Troia, e que inclusive também tem músicas que falam sobre a Guerra de Troia. Dando continuidade, para tanto, quando escrita juntamente com a Ilíada, ou seja, a Ilíada também é considerado um épico, provavelmente no século VIII a.C., o poeta Homero passou a ser o primeiro autor da literatura ocidental, sendo que bem antes de tudo isso, no entanto, outras civilizações, como a China, a Índia, Pérsia, já possuíam o costume de transmitir o conhecimento que forma os seus mitos, seus estudos na área da filosofia, poesia, que incluía também formas antigas de teatro. As letras de música na época é vista, portanto, como uma forma de literatura. De 305 cânticos coletados entre o século XI e século VII a.C. O outro clássico chinês, no século V a.C., é o Manual Militar, conhecido como A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu. Mesmo sendo um livro sobre estratégias e táticas militares, esta obra é considerada também uma literatura, devido ao seu aspecto imaginário e filosófico. Na Idade Média, a tradição do universo literário, do romance, se configura com a contagem de histórias de aventuras ou narrações místicas que pairavam sobre o apelo popular. Pois bem, então aqui ele vai incluir, o texto inclui, que a questão literária não está só ligada à Grécia, não está só ligada à Pérsia, não está só ligada ao Egito.
A literatura também foi parte do conhecimento literário do povo chinês. Sabemos que o povo chinês do Oriente é um povo também muito antigo e com muita desenvoltura em vários conhecimentos, não só no campo literário, como também na economia, na arquitetura, na arte da guerra. No caso aqui nós estamos falando de literatura, pois o fator relacionado à literatura incluía também os seus eventos diários, os acontecimentos de um modo geral, e tudo isso era passado também de forma escrita para os seus manuais, dando aí um ar de literatura de acordo com os sentimentos e os acontecimentos da época. Portanto, é interessante enfatizar também que havia também as peças teatrais. Na atualidade nós temos a televisão, as telenovelas, os filmes. Na antiguidade clássica não havia nada disso, mas as pessoas tinham como manter os seus entretenimentos, as suas diversões, através de peças teatrais. Essas peças teatrais aglomeravam centenas e dezenas de pessoas para assistir esses eventos. E, geralmente essas peças retratavam acontecimentos do dia a dia, tragédias, guerras, entre outros. Então, isso também era passado de forma poética, através de versos. Então, outro manual interessante, que foi escrito na China Antiga, que inclusive eu tenho esse clássico aqui em casa, é o livro Arte da Guerra, escrito pelo filósofo chinês Sun Tzu. Esse livro é um tratado militar que fala sobre táticas, estratégias de como alcançar um objetivo. No caso aqui, esse livro foi escrito num período de crise e de grandes conflitos na antiga China, pois muitos estados se conflitavam, um querendo dominar o outro. E durante esse processo surge um homem com uma capacidade refinada de observação e de táticas de guerrilhas, e que chamou a atenção de um determinado rei a colocar em prática tudo aquilo que ele escreveu no seu manual, que é conhecido como a Arte da Guerra. Frisando aqui alguns pontos do livro Arte da Guerra, que é uma literatura de grande importância, utilizada hoje não só pelos políticos, mas utilizado também pelo exército, por técnicos de futebol e até mesmo por professores, porque a Arte da Guerra é um tratado de administrar, é um manual de administração. Ele coloca em evidência que a questão não é como você administrar muitos ou pouco. A questão não é de números, mas a questão é de organização. Ou seja, tanto faz ser muitas pessoas ou poucas pessoas, se não estiver dando certo o processo administrativo, é porque falta, dentro dessa situação, organização. Então o manual ele vai falar muito sobre organização, que justamente numa guerra, se não tiver organização e preparo dos combatentes, pode ir tudo de água abaixo. Então a defesa de um determinado estado, de como abordar essa defesa e de como utilizar os meios, tratando também da questão emocional, porque ele coloca no manual dizendo que em uma guerra ninguém sai ganhando de fato. A ideia de ganhar uma guerra é muito ilusória.
Por que que ele diz que é ilusória? Porque numa guerra ninguém ganha, porque sai todo mundo sequelado de alguma forma. Tanto um lado como o outro, até mesmo aquele que sai como vitorioso. Mas as perdas materiais e humanas são devastadoras e traumáticas. O livro fala sobre a arte da guerra, mas na verdade ele não defende a guerra de forma fanática. Ele diz que a guerra só pode ser travada por uma questão de autodefesa de um povo. Porque uma guerra é algo muito traumático, é algo muito doloroso, muito destrutivo. Então ele diz também que no manual, nesse tratado, ele diz que quando você não tiver nenhum recurso, conte com todos os recursos. E no momento em que tudo inspira temor, nada se deve temer. Ou seja, ele ensina como você ter um equilíbrio emocional, como você trabalhar esse equilíbrio emocional diante da realidade concreta, ou seja, diante dos acontecimentos reais. Então esse livro, ele foi guardado por muito tempo por um outro povo que se apropriou, que foi justamente o povo japonês. E os japoneses não perdiam nenhuma batalha. Depois foi descoberto por quê. Porque se você seguir o manual da forma que Sun Tzu explica, não tem como você vacilar nas batalhas, né? Hoje em dia esse livro faz parte de muitos grupos. Até mesmo o crime organizado utiliza esse tipo de manual. A arte da guerra. Infelizmente, chegou para todo mundo. Hoje em dia, você tiver dinheiro, você compra esse livro, ou você pode ver ele pela internet. Esse livro nem é bom e nem é ruim. Depende do que vai ser feito dele. Tá certo? Um tratado que fala sobre a filosofia da guerra, porque é um conhecimento sobre a guerra que paira na sociedade até os dias atuais, de muitos anos atrás, de séculos, da civilização chinesa. Inclusive o próprio Napoleão Bonaparte, Maquiavel, entre outros, o próprio Mao Tse Tung, que foi o líder revolucionário da China de 1949, ele teve acesso a esse manual de instrução. Não é à toa que conseguiu chegar onde chegou. E claro, o mundo armamentista, hoje em dia, os grandes governos, têm conhecimento desse livro. É um livro muito interessante. Dando continuidade. Então aqui, só voltando um pouco aqui, na Idade Média, que foi a Idade Média? A Idade Média foi um período da história da humanidade em que o conhecimento científico não era aberto totalmente, Havia um grupo de pessoas, no caso, na época, a igreja, que a igreja tinha o poder de Estado e o poder político, a igreja católica. Então eles se apropriavam de todo o conhecimento da época. Mas foi também nesse período que surgiu pela primeira vez nesse período, claro, a condição de falar de forma romanceada sobre literatura, tratando sobre aventuras, acontecimentos, entre outros. E isso atraía muito o imaginário popular. Acredito que vocês aí já tenham escutado quando criança histórias de fadas madrinhas, duendes, príncipes, princesas. Então esses tipos de literatura é de um período relacionado à Idade Média, que era muito contado para as crianças poderem dormir, que ainda existe até hoje, em livrinhos de literatura para criança, entre outros acontecimentos, também para adulto, claro.
Aí nós temos aqui no período renascentista, com o surgimento da prensa, no século XV, que no caso é 1500, século XV é 1500, o livro se multiplica juntamente com os diversos autores, os gêneros textuais, ou seja, os diversos tipos de formas de escrita e de narrar a escrita. Mais adiante, no século VIII, o romantismo se torna a maior condição literária, passando a integrar histórias que envolvem o indivíduo em seus aspectos políticos e sociais do período. Aí nós temos o século XIX, com o surgimento de outras correntes literárias, como o Renascimento. Aí nós temos o naturalismo, procura relatar a fidelidade às sociedades da época. Aí nós temos o século XX, surge a consolidação da narrativa de gênero, com novas categorias literárias que incluía o romance policial, a ficção científica e as autobiografias. Então, nesse período aqui, por exemplo, no Renascimento, que seria a prensa, né? Porque naquele tempo, antes de existir a prensa, não existia como você desenvolver livros de uma forma mais aplicada só escrevendo, porque escrever demorava muito mais. Mas quando foi inventada a prensa com a tinta, então vários papéis foram sendo colocado aquilo que era escrito. Isso passou a ser disseminado de uma forma mais acelerada para a sociedade, onde as pessoas passaram a ter acesso aos livros, né? E com diversos temas, porque quando fala de diversos autores e gêneros textuais, são diversos temas da época. Com o romantismo da mesma forma. Então a literatura ela tem um boom, né? Ou seja, uma explosão mais acelerada. Aí depois, século XIX, chegando ao século XX, aí nós temos os romances policiais, nós temos as ficções científicas e as autobiografias. Então o que seria o romance policial? É aquela literatura que trata de uma realidade, mas uma realidade que não tem tanto, como é que se diz? Tanto a ver com o mundo real que nós estamos agora inseridos. Pode ter sido um acontecimento de uma época, mas aí o autor deu uma certa... floreou um pouco, né? Aumentou um pouco, ou diminuiu um pouco esses acontecimentos. E geralmente pode ser a própria pessoa que tenha vivenciado, aí cria um nome, bota uma outra pessoa como nome e vai escrevendo dentro do livro como se fosse outra pessoa, desde que aquilo pode ter sido as vivências dessa pessoa. A ficção científica está relacionada àquilo que você escreve sobre tecnologias que ainda não existem na atualidade, mas que poderá vir no futuro, superando as tecnologias atuais. Então chama de ficção científica. E claro, muitos livros desses, escritos dessa forma, deu origem a filmes e, claro, tecnologias, né? Por exemplo, o filme Matrix, que é um filme já um pouco antigo, relacionado à nossa atualidade, outros filmes já surgiram, é baseado numa ficção científica. Muito interessante, né? Aí aqui nós temos as autobiografias. O que seria uma autobiografia que surgiu nesse período, né? É justamente você contar a sua história, as suas vivências, os seus dramas, os seus acontecimentos vividos na história. Você escreve a sua autobiografia, você falando e escrevendo sobre você. Inclusive eu escrevi não foi uma autobiografia, mas escrevi uma biografia de uma pessoa, no caso do meu pai, né?
E a minha autobiografia eu pretendo escrever futuramente. Então é isso, né? Nessa parte aqui. Então tudo isso é literatura. Aí a gente vai ver aqui os tipos de literatura relacionados aos gêneros literários, ou seja, os tipos de escrita, né, em relação a essas literaturas. Como falado anteriormente, a literatura possui definições bem flexíveis. Isso ocorre também como as subclassificações desta. É possível classificar as obras utilizando alguns critérios, como a forma, o texto e etc. As classificações clássicas de gênero literário foram realizadas na antiguidade pelos filósofos Platão e Aristóteles e são usadas até os dias atuais como a divisão mais geral dos gêneros. Portanto, a cada dia, novos gêneros e subgêneros aparecem para dar conta da variação de obras que vão sendo escritas. Então, pessoal, no passado, não só Platão como Aristóteles, como também outros pensadores de outras civilizações, eles tiveram a sua forma de tratar sobre literatura e tinha também as suas divisões, né, para garantir o sentido de literatura. Então, os gêneros textuais, isso vai depender que tipo de fala, que tipo de acontecimento, que tipo de texto aquela pessoa está tratando, que tipo de assunto. Por isso que existe essa divisão, essa classificação. E também chamado de subdivisões. Então, os gêneros clássicos se dividem em 3 diferentes grupos, que a gente conhece como gênero lírico. São escritos focados em versos, explorando elementos ligados à sonoridade das palavras, às rimas e à maneira de escrever, abordando principalmente os sentidos e os sentimentos. O tipo de texto lírico mais comum é a poesia lírica. O narrador que coloca no texto seus pensamentos e sentimentos. O subgênero menos conhecido é a poesia dramática, que alinharia a ação de personagens aos seus níveis emocionais. No mundo grego antigo, os 3 grandes poetas que inauguraram essa tradição, Eurípides, Esquilo e Sófocles. No Brasil, portanto, há um registro do padre português José de Anchieta, que escreveu sobre a campanha catequista dos jesuítas entre os indígenas com uma forma poética, dramática, o alto sacramental. Então vocês perceberam aí que o texto lírico ele está muito focado na questão da poesia, quando o escritor coloca em evidência os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então isso aí é chamado de gênero lírico. Está relacionado à poesia, ao sentimento, aos sentimentos da pessoa que está escrevendo. E em relação ao clássico, quando se fala de clássico, é aquilo que é antigo, é aquilo que é original. Então nós temos aqui no clássico do texto lírico, da poesia lírica, da antiguidade grega, falamos muito grego, da questão grega, porque foram os primeiros pensadores, né, filósofos e literários do mundo ocidental. Nós somos do mundo ocidental, né? Portanto, citamos muito a Grécia como a fonte principal do conhecimento do mundo ocidental. Claro que existe o conhecimento do mundo oriental, né? China, entre outros. Então, os personagens históricos do mundo literário da Grécia Antiga, mais conhecido, é Eurípides, Esquilo e Sófocles.
Em relação aos acontecimentos literários, né, que foram narrados na literatura brasileira, no início inclusive do Brasil colonial ainda, nós temos o registro do padre José de Anchieta, ou seja, era uma pessoa que fazia parte daquele momento, era um padre jesuíta, que fazia o trabalho de catequese com os índios, transmitindo a religião para os índios, a religião católica. Então isso foi tratado de uma forma poética e também dramática, porque acontecia e aconteceu, né? Muitos acontecimentos dramáticos na época. Aí nós temos aqui em seguida o gênero épico. A gente falou do gênero lírico. Vamos agora abordar o gênero épico. Então nós temos aqui, é o gênero que se encaixa a maior parte das obras literárias já escritas pelo homem. Quando se fala de homem, gente, está relacionado à humanidade. Aqui não exclui a mulher. Homem está relacionado à humanidade. Então os dois estão inclusos. Então a maneira de narrar pode ser em prosa, que mais na frente a gente vai entender o que é prosa, o que é verso. Diversificando imensamente, ou seja, pode ser em prosa ou em verso, diversificando imensamente em seus temas e formas textuais. De forma geral, o épico se concentra em narrativas de personagens centrais, que abrange grandes acontecimentos envolvendo temáticas mitológicas e lendárias. Portanto, quando se tratar de épico, fiquem bem atentos. Está relacionado a grandes acontecimentos que envolve tanto a mitologia de forma lendária, ou seja, aquele que houve um fato e de repente quem vivenciou ou não, ou quem escutou, passa a rebuscar de uma forma imaginária o evento, o acontecimento. Isso se torna uma lenda. Isso ocorreu e ocorre, né, em muitos acontecimentos, inclusive nas civilizações anteriores. Por exemplo, acontece aqui um evento X. Quem vivenciou o evento, quem viu de perto, se ele for honesto, ele vai falar o que aconteceu. Se ele não for honesto, mesmo sabendo o que aconteceu, ele vai aumentar ou diminuir. Aí alguém escuta o que ele falou. Esse alguém já vai contar da forma que ele acha. E assim sucessivamente. Daqui a 5, 10, 15, 50 anos, 1000 anos, as pessoas vão estar contando aquele acontecimento de uma forma lendária, imaginária. É aí que surge o mito, né? Mas aí de fato, o que aconteceu de verdade? Não podemos deixar de refletir na hipótese de que de fato aconteceu alguma coisa. Mas será que é da forma que está sendo contada? Será que é da forma que está sendo comentada por determinadas pessoas? Por isso as lendas, por isso os mitos. E isso se torna muito atrativo para muita gente. E o mito, ele não é considerado científico, né? Por isso que a história, ela tem uma diferença, né? Você não pode considerar a história uma literatura de uma forma imaginária, né? A literatura, ela já vai tentar dar um caráter lendário para os acontecimentos. A história já vai atrás dos arquivos, já vai tentar chegar na região que fala sobre os mitos e vai tentar encontrar algum vestígio que venha comprovar o que de fato aconteceu, sem ficar na ilusão dos mitos, das lendas, na tentativa de encontrar de fato o que realmente aconteceu de concreto.
a história tem esse papel. Por isso que a história também é considerada científica. Para outros, uma literatura, né? Mas tem um caráter científico. É possível pensar nos épicos, dando continuidade, nos contos, nas novelas, nos romances, nas crônicas, nas fábulas, todos como configurações textuais distintas dentro do épico narrativo. A maior parte desses textos são escritos em prosa. Portanto, na antiguidade, a poesia épica também era algo bem comum. Era também conhecida e chamada como epopeia. Essa forma de poesia se aplicava em contar a história de heróis ou soldados guerreiros, mas com o alinhamento, a narrativa, a preocupação estética. É o exemplo da Odisseia de Homero. Então é importante enfatizar ainda nesse tema da literatura épica que se configura muito, ou seja, livros, novelas, contos, crônicas. O que é uma crônica? É o que alguém escreve sobre um acontecimento da realidade, né? Nos romances. Por exemplo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, existem pessoas que gostam de ler muito romance, gostam de ler poesias, gostam de ler crônicas. Inclusive no jornal aqui no Brasil, nos diversos jornais, aqui no Ceará nós temos o jornal Povo, né? Temos também o Diário do Nordeste, e existem aquelas pessoas que escrevem crônicas, porque é comum as pessoas buscarem também no jornal não só notícias, mas também essas partes literárias, que são as crônicas. Uma cronista muito famosa aqui do Ceará, que ficou conhecida, a escritora Raquel de Queiroz, ela escrevia toda semana, né? Quase todo dia também, crônicas para os jornais. Considerada uma grande escritora, inclusive o seu livro 15, entre outros livros, que ela escreveu vários, chegou a se transformar em não só objeto de leitura, como também filmes. Então isso demonstra o poder que tem esses contos, né? Esses romances conseguem impactar de certa forma a vida daquelas pessoas que passam a ler. E sendo também de fundamental importância para o desenvolvimento intelectual, conhecimento, a questão da melhor colocação das palavras, você aprende a escrever melhor. E isso tem um grande significado no que diz respeito ao nosso conhecimento também do português, como também da leitura. Então não é só algo da antiguidade, é algo também que faz parte do nosso cotidiano para quem gosta de ler. E quem não gosta de ler não sabe o que está perdendo. Porque quando você lê mais, já foi comprovado pela neurociência e outros estudos, que quanto mais você lê, mais inteligente você fica. E cada vez mais a sua capacidade intelectual e de conhecimento se torna mais avançada, mais rebuscada. E claro, a pessoa que lê muito, além dela ter um cabedal de conhecimento mais avançado, não quer dizer que seja melhor do que outro, né? Outra pessoa, mas é uma pessoa que vai ter assunto, vai ter um assunto ou vários assuntos em diversas áreas do conhecimento, porque é uma pessoa dada aos livros, é uma pessoa dada às literaturas, é uma pessoa que tem amor ao conhecimento. Fica aí a dica, né, gente? Para que vocês procurem ler alguma literatura. Eu indico que vocês procurem ler aquilo que você gosta. Se você começar a ler algo que não gosta, você para, tenta outro e tente encontrar aquilo que você gosta de ler. O importante é ler. Certo? Então,
questão do épico está relacionada aos grandes acontecimentos na história. Acontecimentos voltados a guerras, guerreiros, pessoas que passaram por situações difíceis e que é narrado nesses textos de forma dramática, né? Então isso prende muito o imaginário e a atenção da pessoa. Quanto mais você lê uma página, lê outra, já querendo saber o que, é que vai acontecer no final. Então se torna muito interessante. Eu sempre digo que ler um livro é mais interessante do que assistir um filme sobre o livro. Por mais que você assista o filme, mas um livro, às vezes ele se torna muito mais interessante. Porque às vezes nem tudo que está no livro é colocado no filme, né? Às vezes é cortado algumas coisas. Também devido à dificuldade, né? Então, nós temos como exemplo épico, também era conhecido como epopeia, né? A Odisseia, né? Escrito pelo poeta Homero. É interessante frisar que Homero, ele era deficiente visual, ou seja, ele era cego, né? Mas existem outras pesquisas que apontam que antes de Homero ficar deficiente, né, na sua visão, ele escrevia, né? Interessante essa parte. Então ele era cego, né? Mas se ele era um poeta, ou alguém escreveu o que ele falava, ou então antes de ser cego, ele já tenha elaborado seus escritos. Homero, muito interessante. E um nome também interessante, né? Mais para frente. Então nós temos agora aqui o gênero dramático. A literatura de gênero dramático também pode ser escrita em forma de verso ou em prosa, sendo destinado à encenação. Exemplo, teatro. Os gregos na antiguidade desenvolveram esse tipo de gênero de forma ampla, criando, portanto, subcategorias que incluem comédias, tragédias e tragicomédias. Um aspecto que o diferencia dos gêneros literários é justamente a ausência de um narrador, pois no teatro clássico os personagens eram pessoas responsáveis por todo o enredo. Atualmente é possível encontrar textos dramáticos como a presença de narradores e, além disso, os roteiros de cinema também poderão ser considerados dramáticos, sendo contudo escrito com a ideia de serem representados por atores. Este é um dos variados exemplos que demonstram como as definições de gênero literários ou literatos evoluíram ao longo dos anos. Aí nós temos aqui um vocabulário que seria clássico. Primeiro aqui, relativo à literatura, às artes ou à cultura da antiguidade greco-latina. 2, que é fiel à tradição da antiguidade greco-latina ou a seus autores, ou seja, nós temos uma literatura na atualidade, que nós somos latinos, mas é um conhecimento também que advém da Grécia Antiga, dos antigos autores clássicos. Verso, o que seria verso? Cada uma das linhas de um poema, ou seja, cada linha de um poema a gente chama de verso, caracterizando-se por possuir certa linha melódica ou efeitos sonoros, além de apresentar unidade de sentido. 2, composição literária, em que as frases são versificadas, pode ser chamado de poema ou poesia. Aqui nessa linha não é melódica, é metódica. Aqui é um erro de digitação. Epopeia, que seria poema extenso que narra as ações, os feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário, que representa uma coletividade. Poema épico, que seria o poema épico? Poema heróico. 2, sucessão de eventos extraordinários, ações gloriosas, retumbantes, capazes de provocar a admiração e surpresa, a maravilha, a grandiosidade da epopeia. Então isso seria um
tema e uma literatura e um texto épico, ou seja, uma epopeia. Está relacionado a grandes acontecimentos. E o épico? O épico também está relacionado à epopeia. Que a epopeia é mais relacionado ao que existia na Grécia Antiga, né? Que a gente pode chamar também de épico. Que relata em versos uma ação heróica. A Ilíada, por exemplo, é um poema épico. A Ilíada, a Odisseia de Homero. 2. Relativo ao próprio de epopeia ou de heróis. Poesia épica. Prosa. Expressão natural da linguagem escrita ou falada, sem metrificação intencional e não sujeita a ritmos regulares. Ou seja, é aquilo que você vai falando sem precisar estar organizado de forma em versos, rimando. Não precisa disso. 2. Aquilo que é material, cotidiano, sem poesia. É aquilo que não é textual. É aquilo que é do mundo real, né? Então aqui embaixo nós temos as atividades, que foi organizada aqui a nossa primeira atividade. Então, reforçando o conhecimento aqui, esse ATT quer dizer atenciosamente. Com base no texto, responda as seguintes questões. A questão 1, o que é literatura? Você vai lá, nos slides anteriores, e vai procurar entender o que é literatura e vai explicar o que é literatura, usando as suas palavras, né? Questão 2, o que não é considerado literatura? Você vai lá, faz a leitura e tenta dizer o que não é literatura. Questão 3, explique sobre a literatura na sociedade grega antiga. Questão 4, quais foram os 3 principais grandes poetas gregos? Quinta questão, qual o nome de um dos maiores clássicos literários da Grécia Antiga? Sexta questão, qual o nome do clássico chinês que abordou sobre estratégia e tática militar? Explique. Questão 7, qual era o tipo de literatura que passou a ser escrito? Na verdade, é que passou a ser escrito na Idade Média. Você vai explicar. Oitava questão, qual foi o tipo de literatura escrito no século XVIII? Você vai falar também. Está tudo lá no slide. Questão 9, explique sobre o gênero lírico. Você vai dizer o significado de gênero lírico. 10ª questão, explique sobre o gênero épico. Acabei de falar agora há pouco sobre epopeia, sobre épico. Você vai lá no texto e vai trazer sobre o significado. 11ª questão, explique sobre o gênero dramático. E por último, a frase, para fortalecer, o estudo com a repetição ativa garante maior eficácia no aprendizado. O que é a repetição ativa? Você teve acesso à aula, para poder entender, para poder compreender. Você só vai aprender a partir do momento que você começar a exercitar no papel, escrevendo, ou lápis, ou caneta, para depois passar para computador, no caso aí, né, para nossas atividades do formulário. Primeiro você faz no caderno, depois passa para o nosso formulário. E a repetição ativa é justamente isso. É você ativamente escrevendo, né, pesquisando. E a repetição, ela leva à perfeição. Isso em tudo que você vai fazer. Isso é muito simples. Você repete, até que o conhecimento ele se torna algo natural na sua cabeça. Bom, gente, é isso. Até a próxima, né? A nossa próxima aula será segunda-feira. Próxima segunda-feira.
Ok? Vai ser enviado hoje ainda essa aula.